e depois do versículo 18 ao 23. A mídia, fica ligado que é Mateus 13, de 1 ao 9, depois do 18 ao 23. Esse texto, o próprio Jesus fala do Espírito, fala dos frutos do Espírito. Como conhecer um salvo, uma pessoa salva pelo Espírito, pelos frutos. Diz assim esse texto: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhe então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não terem raiz secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Esses, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora do 18 ao 23. Portanto, atentai para que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas em beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quanto por causa da palavra chegaram os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quando ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-o frutífero. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende, e se frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 70 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Então, irmãos, essa é uma palavra do próprio Jesus. Na verdade, Jesus, ele estava praticamente entregando uma profecia sobre a igreja. Logo no começo ele fala sobre perseguição. E para você ter uma ideia, naquele tempo ainda não existia perseguição nenhuma contra a igreja. Contra Jesus, mas contra a igreja não. E Jesus então estava fazendo um sermão, ensinando o povo e profetizando que vocês iriam passar uma grande provação, uma grande queixa. E é sobre esse texto, é nesse texto que eu quero falar sobre ser batizado pelo Espírito Santo. E que diferença faz quem é batizado, quem é salvo, quem tem verdadeiramente o Espírito Santo sobre o coração. Para entender um pouco sobre essa parábola, sobre essa palavra de Jesus que vai refletir futuramente. Tem um bicho aqui, em nome de Jesus, sai fora. Eu tenho uma raiva de estranha, rapaz, de tal maribondo. Jesus estava falando e dizendo que existiria uma perseguição, existiria contra a igreja um peso real, um peso necessário e um peso real. Necessário porque a igreja ia se sentir muito confortável em Jerusalém, deveria passar uma perseguição para que eles pudessem se espalhar, e que todos iriam passar, e que só passaria aquele que teria e que
deveria ter o Espírito Santo. Então tira da tua cabeça que esse texto, tira da sua percepção de um novo convertido que levanta a mão e aceita Jesus e vai passar por isso. Não, esse texto está falando sobre a igreja, está falando de todos, que dentro da igreja existiria pessoas que iam cair entre espinhos, e existe crente que ia cair em pedras, que existe crente que ia cair em terra boa. Tire da tua cabeça que esse texto é para uma pessoa que vai levantar a mão a primeira vez e aceitar Jesus. Aqui é igreja, aqui está falando sobre frutos do Espírito dentro da igreja. Então vamos lá, vamos então trazer um contexto sobre esse texto. Quando foi escrito e para quando ia começar a existir essa profecia de Jesus? Nos anos 70 depois de Cristo, a igreja ia experimentar um crescimento extraordinário. 70 anos depois, mais ou menos depois que Jesus foi para o céu, mais ou menos uns 40, 45 anos posteriormente, a igreja ia passar por um avivamento novamente, um crescimento novamente. Mas aí começou a surgir dentro da igreja os judeus que começou a pregar novamente, dizendo, o apóstolo Pedro até tem uma grande parcela disso, que a igreja começou, os judeus dizendo que deveria trazer a lei novamente. Não, o mediador entre Deus e o homem é a lei. Começaram a tirar Jesus como mediador e começaram a querer introduzir a lei. Isso é os judeus. Agora no outro lado, os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, já começaram a dizer assim: não queremos nada que nos impeça. Deus é Deus de amor. Se tudo é feito com amor, Deus está no meio, né? Igual hoje. Deus é Deus de amor. E eles começaram então a desprezar totalmente a lei e queriam viver sem o peso da punição, sem o peso do não, sem o peso de algo que faziam eles pararem. Eles queriam pegar, cada gentio, o grego, o romano, tinha sua característica, sua cultura. Eles queriam trazer a cultura deles dentro da igreja. Por exemplo, os gregos, eles adoravam Afrodite, Diana, deusa da fertilidade, do amor, e o culto deles era baseado no sexo, nas orgias. Eles queriam trazer as orgias dentro da igreja. Então existiam os judeus que queriam tirar Jesus como mediador e colocar a lei, voltar a ter a circuncisão, e tinha os gentios que queriam trazer a cultura novamente deles dentro da igreja. E por quê? Por quê e para quem esse texto Jesus está dizendo? Para corrigir ambos os grupos e da igreja uma base teológica, como crescer sadiamente. E aqui o título eu poderia colocar nesse texto: somos verdadeiramente, somente os verdadeiros salvos frutificam. Eu queria trazer essa palavra no teu coração, por isso feche os seus olhos agora. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar que Tu és santo, que a igreja saiba. Hoje é o terceira ministração que eu falo sobre o Espírito Santo, a Deus, e é o último dia que eu vou falar. Que o Senhor possa estar ministrando sobre nós, nos ensinando teologicamente verdadeiramente a função do Teu Espírito, para que a gente não possa, Seu Jesus, ser levado por doutrinas superficiais, doutrinas que é só para o nosso ego, mas que possamos entender verdadeiramente o que é a função de ser batizado com Teu Espírito. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, então, nesse texto que fala sobre a igreja, ele fala sobre 3 ou 4 terrenos que todos nós experimentamos. Terrenos que a semente é plantada sobre o nosso coração, e como que cada um da igreja ele recebe essa semente. Primeiramente,
o solo à beira do caminho. Abra lá então, vamos ler o 4 e o 19, versículo 4 e o 19. Que é o solo é o coração endurecido. Achou? Diz assim: enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, as devoraram. Agora o outro, 19 agora. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então, o primeiro solo que Jesus está dizendo aqui é a semente que foi caído, que foi colocada à beira do caminho, sem preparação da terra. É muito engraçado eu falar sobre isso, e eu vou contar uma experiência para vocês. Tem uns 3 meses ou 4 meses que eu estou morando numa casa diferente, e eu atendia, eu queria uma casa que dasse para eu morar, e também atender os pacientes, porque hoje em dia, se você aluga um espaço, ou se você paga porcentagem, é 30% daquilo. Se eu atendo um paciente por R$100, R$70 eu fico para mim e 30 para o cara lá. E eu falei, não, eu vou alugar uma casa que eu consiga fazer tudo isso. Aí, quando eu cheguei lá, a casa estava meio destruída, e eu entrei assim, vi uma churrasqueira, meu coração já se alegrou, porque eu gosto dessas coisas, né? Só que perto da churrasqueira tinha um local de grama, e a grama tinha ervas daninhas, estava destruída, tal. E eu pensei, falei assim, nossa, eu vou ter que fazer um gramado aqui, tá? Eu recebo pessoas de todos os tipos de classe social aqui, eu tenho que deixar o negócio bonitinho. Então a primeira etapa é mexer nesse gramado aí, que tá parecendo o campo de aviação, quando eu jogava bola no time de Sidney. E eu comecei a capinar, mas antes de capinar eu liguei para o horto aqui e perguntei, vocês têm aquele rolo de grama? Temos. Quanto que está 1 metro? Aí ele falou, está 17. Qual é a metragem? Eu não sabia. Eu falei assim, daqui 10 minutos eu ligo, deixa eu medir aqui. Eu comecei a medir, deu sim 60 metros quadrados, e eu fui fazer nas contas. Rapaz, dá R$1.000. Eu recuso botar R$1.000 aqui, não. Eu sou fiote ainda no negócio, não. Eu vou plantar esse trem aí. Não conhecia nada, fui no Mercado Livre, comprei uma semente de grama, meia sombra, porque lá no bate-sombra é sol total. E ali eu coloquei, só capinei assim bem, com aquela roçadeira, bem rapidinho, e fui jogando o negócio. E lá estava escrito que nasce 7 dias e 15, passou 3 meses e nada. Depois eu fui vendo no YouTube e falei assim, não, você tem que fofar a terra, senão a bicha não nasce não. E isso é literalmente verdade. Eu percebi que quando eu joguei a grama, a semente, ela não conseguia entrar porque era mais argila do que tudo, e tinha um monte de passarinho comendo o trem da minha semente. Eu ficava o dia inteiro plantando, e eles voltavam e comiam tudo, e não nasceu nada, nasceu muito tiririca no meu gramado. E Jesus está dizendo literalmente isso. Pessoas que estariam dentro da igreja, que iam ouvir a palavra de Deus, sentiram atraídos pela palavra de Deus, foi plantado, de alguma forma, foi plantado a semente. Aqui não está dizendo de pessoas falsas, aqui não está falando de pessoas de Satanás, não, e que nem que Satanás introduziu dentro da igreja, não, irmãos. Aqui está falando de pessoas que ouviram a palavra de Deus e foram atraídas por essa unção, por essa paz, por esse amor, e sentaram e assistiram o culto,
Então coloque na tua cabeça, para de espiritualizar as coisas. Aqui não é que Satanás introduziu, aqui não é que Satanás que enviou, não, pessoas que sentaram e ouviram a palavra e foram atraídas por essa coisa maravilhosa, mas o coração é endurecido, a pessoa é o tal do teimoso. Não, gostei da palavra, mas pastor, você lá e eu aqui. Eu gostei da palavra, mas eu não faço nada não me chama para nada. Eu gostei da pregação, eu gostei desse Jesus, mas eu não quero envolvimento. É incapaz de olhar os mandamentos de Jesus, o mandamento do reino, e abrir o coração, deixar a semente entrar verdadeiramente nesse solo. É uma pessoa que foi plantada em um terreno duro, que é impossível. Aí na segunda vez que eu comprei novamente a semente, aí eu fofo a terra, deixo a terra bem fofa, e vi no YouTube que você tem que comprar areia e jogar uma camada. O passarinho lá no negócio, ou me observando. Falei, ô passarinho, você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Você está querendo saber onde estão os pontos fracos para você roubar minha semente. Foi dito e feito. Eu fofei a terra, joguei uma camada de areia, e depois eles estão assim, ó, na areia, com o bico, para tentar achar a semente. Falei, danadinho. Depois eu comprei a terceira leva, aí não fui bobo, eu comprei uma semente que já tem adubo, então ele pega o negócio, ele não gosta, ele joga fora. Aí eu falo, agora eu fiquei esperto. Por que eu estou falando isso? Mesmo fazendo as coisas direito, Satanás ele vai vir, irmãos. Mesmo a gente jejuando e orando, o passarinho do maligno vai tentar te achar e te pegar. Imagina alguém que chega dentro da igreja, senta dentro da igreja, senta no banco e diz assim, eu só faço aquilo que eu quero, eu só faço aquilo que eu acho, eu só faço aquilo que eu sinto do coração. Irmão, nós não temos que sentir nada do coração. Quem tem que falar por nós é o Espírito Santo, não é nosso coração. Eu sinto isso dentro de mim. Isso aí é gases, irmão. É gases. Porque você não tem que sentir nada na presença do reino de Deus. Quem tem que mover é Deus dentro de você. Ah, irmão, eu senti de falar uma coisa. Você não tem que sentir nada. Pastor, aí você está pegando pesado. Não é bem assim. É assim. Lembra? Em Levíticos eu ensinei isso. Quando nós não apresentamos diante de Deus, Deus pede o nosso intestino, aquilo que nos mostra que nós estamos cheirando mal. E a segunda coisa que Ele pede, quando nós nos apresentamos diante de Deus, lá em Levíticos, a cabeça. Deus pedia essas duas coisas, o intestino e a cabeça. Ou seja, quando nós nos apresentamos diante do altar de Deus, não é nós mais que pensamos, é Deus que pensa por nós. Então dentro da igreja, Jesus está falando para aquela multidão. Vai ter pessoas aí que vai chegar, vai gostar dessa ministração agora que eu estou falando para vocês em cima desse barco, mas não vai abrir mão do seu acho, não vai abrir mão daquilo que em seus olhos é bom. E aí, você é uma presa fácil para o passarinho, se chama do fênix. Você sabe que fênix é um grande símbolo do satanismo, ele vem do fogo, né? A fênix que te pega. Se você não deixar essa raiz, se você não deixar essa semente entrar nessa terra, se você não adubar, se você não fofar a terra com jejum e oração,
em um jejum e oração, em jejum e oração, e deixar essa semente de qualquer forma, ela morre, porque o passarinho pega. Vamos, aqui está falando de uma coisa superficial. Se você deixar querer que a sua semente brote, vindo só no domingo, ou vindo só na quinta, e não adentrar em uma vida de oração, em uma vida de jejum, você é presa fácil para o maligno. Mas pastor, tem nada a ver isso aí com o batismo do Espírito Santo? Claro que tem. Você vai ver que no final, Jesus ele fala sobre terra boa, que produz fruto. Então, para passar para o segundo solo, se você não abrir mão do seu acho, daquilo que você, entre os seus olhos, é bom e agradável, como diz, e foi isso que Adão e Eva, por isso que eles comeram do fruto. O texto foi bem claro, quando eles olham para o fruto e diz, então ele percebeu que o fruto era bom aos olhos e agradável, então eles comeram. Se você tirar da tua cabeça e dos seus olhos aquilo que você acha, você é presa fácil para Satanás. A segunda coisa, segundo solo, é o solo rochoso, que simboliza o homem de coração superficial. Versículos 5 e 6, mídia, versículos 5 e 6, depois versículo 20 e 21. Vamos ler essa parte. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegaram os problemas e as perseguições, logo perdem o ânimo. Aqui está falando de crentes, vou falar novamente para você parar de pensar que é novo convertido, porque Jesus está falando sobre a igreja. São pessoas que caíram em terra, que tem terra, existe uma camada de terra, só que embaixo existem pedras, só que essas pedras, ela esquenta. Um dia que você se inscrever para o Largados e Pelados, irmão, nós vamos fazer um Largados e Pelados gospel aqui, vai todo mundo no meio do mato, mas não precisa de pelado não, mas nós vamos lá sem comida, tudo que eu pescar você pode comer, tá? Vocês não vão morrer de fome. E aí o que eles fazem? Eles esquentam a pedra durante o dia, e à noite, eles colocam essa pedra dentro da barraca, e eles colocam uma superfície embaixo, em cima da pedra, e dormem em cima, para que pudesse passar a noite mais quente. É esse o objetivo aqui. Jesus está falando de uma semente que cai em uma terra, mas embaixo existe pedra. Só que essa pedra, como ela está absorvendo o calor do sol, essa semente ela brota muito rápido. É que nem uma estufa. Ela recebe o calor, ela gosta desse calor e ela cresce rapidamente. Só que a raiz ela não consegue penetrar mais na terra por causa da rocha, e logo ela morre. Ela não cresce, ela não produz. Aqui é um povo, é uma igreja, que quando tem um culto, uma música que toca, uma música maravilhosa, eles recebem o som de Deus, poder de Deus, eles sentem algo poderoso. Aqui não está dizendo que não cresce, aqui não está dizendo que essa semente é ruim, aqui não está dizendo que Satanás que plantou a semente, está dizendo que existe uma terra, e existe um calor, eles sentem o Espírito Santo, mas só aqui dentro da igreja. Quando volta para casa se torna o mesmo marido, a mesma esposa, a mesma pessoa encrenqueira, pessoas briguentas. Ou
Aqui dentro, senta, recebe a unção do Espírito Santo, acredito automaticamente que Jesus é o Deus do ouro e da prata, mas quando sai disso aqui, vai para casa, e quando a Excelsa, a Egelmig, o Saai, alguém começa a trazer boleto, essa pessoa começa a dizer: por que Deus eu existo? Cadê o Senhor? E eles desanimam. Pessoas que só são crentes, dançando, cantando, louvando aqui, mas lá fora deve todo mundo, lá fora não paga ninguém, lá fora é um problema, é um caos. A Kombi agora só falta pintar, graças a Deus, agora é mais rápido. E aí Sandra vai dizer assim: ó, o lanterneiro falou que você pode pegar a Kombi segunda para levar para o pintor. Aí ela falou assim: não, eu já conversei, olha, eu sou pastor, hein? Eu sou pastor. Falei assim, aí ela falou assim: não, eu já até conversei, você viu agora que tem um pintor aqui na rua, e ele é pastor. Eu falei: peraí, é pastor? Então sai fora. Aí eu falei: ei, meu Deus, eu estou falando de mim mesmo, doideira é essa? Porque é uma galera aí que está sem prestígio. Gente, eu não consigo comprar nenhuma bala no boleto. Eles me perguntam qual a profissão. Se eu falar pastor, eles negam na hora, irmão. Estou falando sério. Lá na saúde mental, estava trabalhando, vou falar o nome da pessoa. Aí é uma pastora falando de Deus, papai, deixa eu fazer oração para vocês, sei lá o quê. Aí eu olhei para baixo, a mulher estava com uma tornozeleira eletrônica desse tamanho, parece um paralelepípedo na perna. Falei: meu Deus do céu, sangue de Jesus. São pessoas que dentro da igreja, no ministério, fazendo alguma coisa aqui, são pessoas de Deus. Passa daqui, desanimam, porque não tem consistência, não tem profundidade. Lá fora não consegue manter um padrão de Deus, um padrão espiritual, um padrão de plenitude com o Espírito Santo. Lá fora nós temos que também ter os frutos: paz, longanimidade, mansidão, tal. Superficialidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: será que a semente que foi plantada dentro do teu coração foi essa semente rochosa? O seu coração é esse solo rochoso? Basta só um ventinho, você afunda. Basta só alguém te perseguir, falar de você, porque a Bíblia sempre diz: vai ter perseguição. Por meu nome todos vão passar por críticas. Em meu nome todos vão passar em algum momento a sensação de ser excluído, de ser odiado, de ser criticado. Aí a pergunta que eu faço é: será que por uma crítica, por um olhar atravessado, você já não está aqui totalmente desanimado? Será? Terceiro, o solo coberto por espinhos, que simboliza o homem de coração mundano. Versículo 7 e o versículo 22. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Quando ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas há preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocaram a mensagem, tornando infrutífera. Novamente, não é novo convertido, é sobre a igreja. Aqui está falando de uma igreja, de um povo dentro da igreja, que se converte, que o coração de Deus o alcançou, que a palavra de Deus alcançou, cresceu.
mas dentro dele existe a raiz do dinheiro. Eu quero viver assim, eu quero viajar também assado, eu quero viver como esse blogueirinho aqui vive, eu quero ter as coisas desse mundo como ele tem. E aí você não consegue se aprofundar no reino de Deus, você não consegue mergulhar no reino de Deus, porque você tem que passar um grande pedaço da sua vida trabalhando. Você não tem o tempo suficiente para o reino, porque você deseja algo que você nunca viveu. Meu pai, ele luta contra a diabetes, e se deixar toda hora ele está comendo algum doce. E aí você pergunta: pai, você tem que parar. Aí um dia ele falou assim: não, é porque quando eu era pequeno, lá em casa não tinha nada, a gente passava perrengue, e aí hoje parece que eu quero compensar tudo. E tem gente que vive dentro da igreja assim: eu nunca vivi isso, eu quero viver agora. Eu nunca vivi aquilo, mas eu quero ser feliz hoje. Irmão, tu vai morrer. Lembre-se de uma coisa, que muita gente não fica tentado para essa parábola. Aqui está falando de semeadura. A semeadura tem tempo de plantar, tem tempo de adubar, tem tempo de podar, mas tem tempo da colheita. O dia da colheita, diz Baby Consuelo, é entre 5 a 10 anos. Brincadeira à parte, nós realmente não sabemos, mas vai vir o tempo da colheita. E se você estiver entre espinhos te sufocando, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso viver, no dia da colheita, você vai ser jogado no lugar do fogo. Eles vão queimar você. Ou você é trigo, ou você é joio. Se atente a isso, que a colheita, quando Jesus diz, ele diz sobre esses passos: o dia do plantio, o dia do adubar, o dia do poldar e o dia do queimar. Ou você vai ser aproveitado para ser um grande pão, ou você vai ser aproveitado para alimentar o fogo do inferno. No reino de Deus não existe meio termo: ou você é quente ou você é frio. A palavra do crente é sim, ou a palavra do crente é não. No meio termo não tem como. Não tem como estar diante do reino de Deus querendo viver algo mundano. Não tem como viver o reino de Deus querendo viver algo que não é para você viver. Ou você se entrega, ou você saiba que o seu futuro é o fogo do inferno. Jesus deixou bem em alerta em Mateus 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui então Jesus está dizendo para um povo: olha, quando a minha igreja for formada, entre 70 anos depois de Cristo, vai ter pessoas que receberam a palavra, que gostaram da palavra, vão sentar no banco, mas estão sufocando com os prazeres desse mundo. Tem gente que tem um ministério tão bonito, mas é paralisado por um sonho. Tem gente que tem um ministério tão glorioso, mas não consegue desenvolver, porque uma grande viagem, porque um grande carro, porque um grande apartamento é um grande sonho. Ou você serve a um Deus,
E Jesus diz: porque há dois senhores é impossível. E o quarto é o solo bom, que simboliza o coração de quem recebeu a palavra de Deus. Versículo 8 e o versículo 23. Versículo 8 e o versículo 23. Contudo, uma parte caiu em uma boa terra, produzindo generosamente colheita a 100, 70 e 30 por 1. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Estes frutificam, produz grandes colheitas, e alguns 100, outros 70 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Essa última terra é o que Jesus espera de mim e espera de você. Esse aqui é aquele que não é influenciado pelos blogueiros, que não é influenciado pela sociedade, que não é associado, que não deixa se influenciar por essa mídia hipócrita. Esse é aquele que não se prende às riquezas, às coisas desse mundo. O solo bom é aquele que tem profundidade. Vem os dados de Satanás, vem a perseguição, vem a crítica, vem a inveja, ele bate aquilo no peito. É claro que ele vai ficar triste, mas ele se coloca de pé dizendo assim: Deus abençoe essa pessoa que está me criticando, que o Senhor possa estar abençoando o coração dele. Eu fiquei triste, Deus, eu fiquei chateado, eu não esperava, mas que o Senhor entre com providência no coração dele, e que ele tenha paz. O solo bom é aquele que está livre de ervas daninhas. Irmãos, ontem mesmo eu pisei lá, porque a minha semente eu tive que plantar de novo, só está lá coberto por uma fina de terra. Ontem mesmo eu tirei as ervas daninhas que estavam nascendo. Cheguei de manhã, já tinha um monte de novo. Irmãos, ela vai nascer. Mas aquele que está em terra boa é aquele que todos os dias ele tira as ervas daninhas, que tenta entrar no terreno, através dos pensamentos, através das vontades. As vontades vão vir mesmo, mas ele vai lá e tira essa vontade, dizendo assim: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Salmos 92, versículo 12 a 15 diz: da velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Em Efésios 4, versículo 4, 7 diz: a sua morte na cruz nos trouxe vida. Irmãos, tirar as ervas daninhas que vêm quando a gente vê uma boa praia, um bom carro, uma boa viagem, Ilhas Maldivas, claro que ela vai vir, mas se isso atrapalha o reino de Deus, o nosso chamado, essa erva tem que ser tirada. E diz a Bíblia, como Jesus morreu por nós, e como nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, nós também temos que morrer. Que o Espírito Santo possa fazer você entender nessa manhã, que aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele floresce, ele tem frutos, ele causa vida, as pessoas são influenciadas. O mundo não influencia, mas ele influencia o mundo. Ele influencia aonde ele pisa. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus aparece, aonde ele está, a glória do Senhor o acompanhe. Que isso possa ser você. Morra nessa manhã. Vou dizer novamente: morra nesta manhã. Tire todas as ervas daninhas que brotou no teu coração. E se infelizmente até o dia de hoje a sua semente foi e está em terrenos espinhosos, deixa o Senhor limpar agora. Mas diz para o Senhor: Deus, eu sou influenciado pelo mundo sim,
Eu quero viver as coisas do mundo, sim. Mas Deus, eu permito que o Senhor tire todos os espinhos de mim agora. Eu não quero mais viver olhando a riqueza, olhando uma vida melhor. Mas eu quero uma vida melhor contigo, não com o mundo. Senhor, ou às vezes você pode dizer assim: Senhor, eu era que nem aquele terreno endurecido lá do começo. Eu só fazia aquilo que eu queria. Eu só entrava onde eu quisesse. Mas hoje, Senhor, eu permito que o Senhor afofe essa terra. Eu permito que o Senhor bata o machado, a enxada aqui. Eu permito, vai doer. Mas Deus, eu permito o Seu Jesus mudar nesta manhã. Deus, às vezes você está aqui dizendo: Deus, realmente eu sou inconstante. Hoje eu quero muito, Deus. Hoje eu quero muito, Senhor. Hoje eu sinto um arrepio no culto. Mas eu sei que quando eu sair daqui eu vou se tornar a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa. Deus, eu permito que o Senhor tire essa rocha que está embaixo de mim, porque eu quero ter profundidade agora. Feche os teus olhos. Ou melhor, vamos ficar em pé. Deus, como o Senhor disse para nós, que existem várias pessoas dentro da tua casa, do teu reino, da tua igreja, pessoas que são duras de coração, não permitem repreensão, não permitem nenhum tipo de direção. Já tem pessoas muito emocionais, que só recebem e sentem o Espírito Santo aqui na igreja, mas lá fora nem ora. E também tem pessoas que estão aqui dentro da igreja, até cresceram, mas querem ganhar o mundo também. Deus, em nome de Jesus, faça desses 3 solos se tornar o solo, o quarto solo, aquela terra boa que produz fruto, que muda de vida, que não deixa o mundo influenciá-lo. Tira todos os espinhos, Senhor Jesus, todos os sonhos que não são conforme a tua presença, a tua palavra. Tire, Senhor Jesus, todo o solo rochoso aqui no nosso meio, no coração da tua igreja. Tira, Senhor Jesus, esse solo, Senhor Jesus, que não foi afofado. Deus, trabalhe sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada um aqui nessa manhã, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos agora, Deus, a transformação desse solo. Nós declaramos, Deus, que o Senhor adube essa terra agora nessa manhã, para que essas vidas nunca mais se tornem a mesma, pela autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, o Senhor, o Messias. Deus, em nome de Jesus, transforma, restaura, muda corações aqui, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, venha neste lugar, ó Pai. Transforme corações difíceis aqui. Transforme, Senhor Jesus, sonhos aqui, ó Deus, para uma igreja de um ótimo solo. É isso que nós oramos e declaramos nesta manhã a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.